Ao longo da história, as abelhas foram cultuadas como símbolos de perseverança, trabalho, dedicação e riqueza. O surgimento das abelhas data antes mesmo dos seres humanos, cerca de 100 milhões de anos atrás. Porém, quanto ao local, os estudiosos se dividem entre África e Ásia. As abelhas pertencem ao filo Artrópoda, classe Insecta, e ordem Hymenoptera, ordem a qual também compreende formigas e vespas. E quanto à família, elas pertencem à superfamília Apoidea. A espécie de abelha mais conhecida é denominada Apis mellifera, conhecida como abelha melífera ou do mel. Ela é muito utilizada na apicultura, sendo responsável pela maior parte da produção de mel no Brasil. E ela também é caracterizada por seu ferrão e sua picada dolorida. Quanto à origem evolutiva, as evidências indicam que elas compartilham um ancestral comum com as formigas, surgindo a partir de um certo grupo de vespas, as quais, com o passar do tempo, foram evoluindo e mudaram de dieta, modificando a nutrição e passando a se alimentar de néctar e pólen das flores. Indício dessa ancestralidade é o compartilhamento de características de ordem, além de algumas abelhas também se alimentarem de carne, como algumas outras vespas. No Brasil, existem cerca de 1.778 espécies descritas, mas os cientistas calculam aproximadamente 2.500 espécies, o que tornaria o Brasil sede de uma das maiores diversidades do planeta. No país também existem as abelhas sem ferrão, as quais, assim como as melíferas, produzem mel e vivem em sociedade, construindo colônias, mas também existem aquelas que vivem de maneira solitária. As abelhas são encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida, e em praticamente quase todos os habitats do planeta onde existam plantas e flores polinizadas por insetos. As abelhas, com exceção das de vida solitária, vivem socialmente em colônias, construindo colmeias que abrigam vários indivíduos, cada um com uma função específica no meio. No Brasil, elas são presentes em todos os estados, sendo a melípona o gênero mais comum. Essas abelhas povoam o país com mais de 300 espécies diferentes e são muito utilizadas na produção de mel, devido à doçura de suas produções. Ao longo de toda a evolução, as abelhas mantiveram e desenvolveram mecanismos de defesa contra predadores que ameaçavam suas vidas, suas reservas nutritivas, seus ovos e suas larvas. Desse modo, a maioria das abelhas herdou de seus ancestrais os ferrões e mantiveram eles em seus corpos. Assim, elas se defendem usando a estrutura para picarem e injetar o veneno em seus inimigos. Porém, nem todas as abelhas possuem o ferrão. O ferrão não é nada mais do que um ovo opositor que sofreu modificações, logo, somente as fêmeas possuem essa estrutura. Ao se sentirem ameaçadas, as abelhas com ferrão ferroam os animais e injetam um veneno nos mesmos. A reação provocada pela substância varia, podendo gerar alergia, dor, inchaço, de intensidade variável. Além disso, elas também liberam um feromônio de alarme, o qual avisa as abelhas da presença de ameaças. Como o ferrão está localizado no abdômen e ligado ao aparelho digestivo, algumas abelhas operárias acabam morrendo horas depois da ferroada. Isso porque, quando elas ferroam o alvo, elas deixam o ferrão cravado no mesmo, devido ao formato serrilhado que ele tem. E junto da bolsa de veneno, parte do aparelho digestivo fica junto do ferrão. Isso não acontece com as abelhas solitárias e com as rainhas, porque elas possuem um ferrão mais liso, o qual não se prende na vítima no momento da ferroada. Além disso, também existem aquelas abelhas que por atrofia natural não possuem ferrões, desenvolvendo assim outro repertório de defesa. Esse repertório consiste em atitudes como esconder seus ninhos em buracos pré-existentes na natureza. Outra atitude que pode ser citada é o roubo de pólen de outras colônias em detrimento da coleta de pólen das flores. Outras abelhas possuem guardas com mandíbulas mais fortes nas entradas das colônias. A defesa depende da espécie e pode ser feita a partir de mordidas e do lançamento de resinas grudentas, que imobilizam o agressor, além do uso de substâncias cáusticas que causam queimaduras graves. Existem também umas abelhas menos agressivas, que ao se sentirem ameaçadas se enchem de comida, se escondem e ficam ali até a situação melhorar. Depois disso, elas voltam à vida normal e reconstroem seus lares. O tempo de vida das abelhas varia muito dependendo do meio e da espécie.
Geralmente, o ciclo de vida das operárias dura entre 18 e 45 dias. Na espécie Apis mellifera, os machos são expulsos da colônia por volta de 10 dias e vivem cerca de 3 semanas no ambiente. Caso eles encontrem alguma rainha, eles morrem logo após a cópula. E já as rainhas vivem de 2 a 4 anos, o que geralmente depende do desempenho na postura de ovos. Pensando num exemplo mais específico, vamos analisar uma colônia de Apis mellifera. Nela são encontradas uma rainha, que pode viver em média 2 anos, e cerca de 2.000 a 80.000 operárias e aproximadamente 400 machos, dependendo da época do ano. As operárias podem viver aproximadamente 45 dias, enquanto os machos, se não acasalam, vivem em média 80 dias e não trabalham. O ciclo de vida das abelhas é basicamente esse. A abelha rainha deposita um ovo em um alvéolo de cera, a operária alimenta a larva que sair do ovo, essa larva atinge o desenvolvimento completo e aí as operárias fecham o alvéolo com cera. Essa larva troca de casulo e se transforma em pupa. A pupa se desenvolve e forma uma abelha adulta que sai do alvéolo. A partir daí, o modo de vida depende do tipo de abelha que se desenvolveu. Os predadores mais preocupantes para as abelhas são os insetos carnívoros. As vespas parasitas, por exemplo, se alimentam dos ovos e das larvas das abelhas. Os abelheiros em geral, como as aves, os besouros, as rãs, sapos, aranhas, vespas e libélulas, são os principais predadores das abelhas. As abelhas se alimentam de recursos florais, principalmente o néctar e o pólen, que são cruciais para a nutrição delas, pois o néctar possui as proteínas e o pólen possui os carboidratos que elas precisam. O néctar é coletado pelas abelhas através da probóscide. Essa estrutura é uma espécie de língua que se estica e pega o pólen. O néctar representa uma fonte de energia, proteína, vitamina e lipídios para os adultos e crias. As larvas são alimentadas nas células de cria, tanto para a retirada do pólen contido nas anteras, como para colocá-lo em estruturas de transporte, de forma a não perdê-lo durante o percurso até o ninho. A manipulação das flores é necessária na coleta, realizada pelas fêmeas operárias. Na maioria das abelhas, o transporte mais comum é aquele realizado na corbícula, uma escova de pelos localizada nas pernas posteriores ou na parte inferior do abdômen. A polinização é realizada desse modo. O movimento da abelha entre as flores faz com que o pólen fique grudado no corpo dela, podendo ser levado ao estigma da mesma flor, realizando a autopolinização, ou de outra planta da mesma espécie, realizando uma polinização cruzada, resultando na fecundação e frutificação. Tal processo não é intencional por parte das abelhas, que visitam as flores só para buscar alimento. As operárias que buscam alimentos e outros materiais necessários para a manutenção do ninho ou da colônia são chamadas de forrageiras. Elas saem das colmeias ao nascer do sol e voltam ao pôr do sol. Caso elas encontrem novas fontes de recursos, elas comunicam para suas companheiras. Algumas abelhas solitárias, principalmente as abelhas de óleo, coletam também o óleo de certas plantas. Esse recurso é 8 vezes mais rico em calorias do que o néctar, e é usado como revestimento das paredes internas e do fechamento das células de cria, além de ser misturado ao pólen para alimentar as larvas. As abelhas sociais, ou seja, aquelas que vivem em colônias, em geral costumam estocar os alimentos para se alimentar nos períodos de escassez, como no inverno, e para garantir o crescimento da colônia e permitir a enxameação. O néctar, por exemplo, é armazenado desidratado, originando o mel, e já o pólen é fermentado, transformando no pão da abelha, ou saburá. Entre as abelhas solitárias não existe o armazenamento de alimento. Entre as abelhas africanizadas, as Apis mellíferas, as abelhas rainhas, as larvas recém-nascidas durante os primeiros dias de vida e as larvas reais, que seriam futuras rainhas, são alimentadas com uma dieta especial, a geleia real. Essa geleia real é produzida em glândulas da cabeça das abelhas jovens e é rica em proteínas, vitaminas, sais minerais e hormônios sexuais e de crescimento. Ainda sobre os tipos de alimentação, embora seja uma exceção, existem espécies de abelhas sem ferrão que são carnívoras, se alimentando da carne e de vísceras de animais mortos.
Recentemente, descobriu-se que algumas espécies de abelhas sem ferrão dependem da ingestão de fungos para sobreviver. Os fungos crescem nas células de cria e são ingeridos pela larva, que morre se não ingeri-lo. O mel é o néctar das flores que passou por processos de transformação química e física. Ele surge a partir da coleta do néctar das flores, que nada mais é que uma solução de açúcares, principalmente a sacarose. Já coletado, o néctar é armazenado em uma estrutura interna das abelhas, chamada papo, onde ele entra em contato com enzimas que simplificam a sacarose, transformando ela em glicose e frutose. Ao chegar à colônia, as abelhas depositam o néctar pré-processado em favos ou potes, onde ele é desidratado através da agitação das asas das abelhas sobre os favos, de modo que a quantidade de água no mel diminua, ajudando sim na sua conservação. Porém, nem todo mel é igual. A composição varia com as características do solo, do clima e da fonte do néctar, que podem alterar a cor, a acidez, o aroma, a umidade, o sabor, a viscosidade e até mesmo o tempo de cristalização dele. A cera é uma substância esbranquiçada secretada em forma de pequenas placas por glândulas específicas de abelhas operárias jovens. Para produzir a cera, as abelhas melíferas convertem o açúcar consumido sob forma de mel. A cera serve para construir os favos e, quando misturada ao própolis, para vedar algumas partes da colônia. Na apicultura, a cera é considerada uma excelente matéria-prima para a fabricação de artigos biodegradáveis e pode ser uma oportunidade de renda em épocas de entre-safra do mel. Além disso, a cera vem sendo muito utilizada na produção de cosméticos e medicamentos. A própolis é uma substância resinosa com efeito antisséptico e antibiótico, coletada pelas abelhas em várias plantas, especialmente em brotos de árvores. Na colônia, essa substância é manipulada pelas abelhas e misturada a um pouco de cera, de modo a adquirir a consistência ideal para vedar frestas e impedir a entrada de inimigos naturais ou de frio. Já a apitoxina é o veneno produzido e injetado em predadores pelas operárias da espécie da abelha Apis mellifera, com objetivos de defesa. Entre os componentes da apitoxina está a melitina, uma proteína de ação anti-inflamatória usada inclusive em cosméticos como cremes faciais. A geleia real é um alimento complexo que inclui carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, produzida pelas operárias jovens para a alimentação da rainha e das larvas reais recém-nascidas. Essa geleia possui um teor muito maior de substâncias importantes que o mel normal, como o ácido pantotênico e a biopterina. Alguns estudos apontam que a geleia real pode ser um eficiente tratamento de distúrbios neurológicos, endócrinos, digestivos e hematopoéticos, além de apresentar ação preventiva contra o envelhecimento precoce e ser eficaz nos casos de anemia. Além disso, ela possui propriedades cosméticas muito exploradas pela indústria, principalmente para a produção de cremes tópicos. As abelhas podem ter diversas formas de vida e níveis de organização. Os dois extremos são as espécies de vida solitárias e aquelas que vivem uma vida altamente social, chamadas eusociais. De modo geral, o modo de vida delas pode ser dividido em três categorias: social, parasita e solitária. As abelhas sociais são aquelas que vivem em grandes grupos, que formam colônias, trabalham e vivem juntas. As abelhas altamente sociais formam colônias numerosas, perenes e com alto grau de organização interna. No Brasil, esse é o caso das abelhas sem ferrão. Já as abelhas solitárias não fazem isso. Nesse caso, uma única fêmea fica responsável pelas atividades do ninho, desde a fundação, a construção das células de cria, a coleta de recursos florais, até mesmo a defesa do ninho e postura de ovos. Os ninhos são geralmente construídos em cavidades já existentes ou no solo, através da escavação. Para a construção do ninho, elas utilizam areia, folhas, barro, pétalas de flores, óleos florais e resinas. Essas abelhas morrem em cerca de 1 ou 2 meses, não tendo contato com suas crias, que se desenvolvem, viram adultas e se reproduzem, continuando esse ciclo. Algumas espécies de abelhas solitárias podem construir seus ninhos agregados, parecidos com os nossos condomínios, onde vários ninhos da mesma espécie estão dispostos no mesmo local. Cada ninho tem a sua dona e cada fêmea cuida do seu próprio ninho. Cerca de 80% das 20.000 espécies de abelhas conhecidas em todo o mundo são solitárias.
Muitas vezes são confundidas com moscas, vespas ou besouros. As abelhas solitárias não produzem mel, mas mesmo assim têm papel importantíssimo para o meio ambiente e para a agricultura, porque elas fazem a polinização quando visitam flores em busca de néctar e pólen. Existem diversas espécies de abelhas solitárias, como abelhas com colorações azuis ou verdes metálicos, que polinizam orquídeas, e até mesmo abelhas de óleo que buscam óleos em flores em vez de néctar como fonte energética. Uma das abelhas solitárias mais famosas no Brasil é a mamangava de toco, cujas fêmeas são grandes e geralmente pretas, enquanto os machos são marrom alaranjados. Muitas vezes confundidos com besouros, elas são muito importantes para a polinização do maracujá amarelo. Já o modo de vida parasita pode ser dividido em dois grupos: os parasitas de ninhada e os parasitas sociais. Nos parasitas de ninhada, as fêmeas não constroem ninhos nem coletam pólen e néctar nas flores para alimentar as larvas. Em vez disso, elas invadem outros ninhos de abelhas e colocam seus ovos nas células de cria das hospedeiras. Já o segundo grupo, o grupo das abelhas parasitas sociais, refere-se às abelhas que atacam somente colônias, ninhos de abelhas sociais, tomando o lugar da rainha dominante e passando a colocar ovos em seu lugar, utilizando assim das operárias da colônia para o cuidado de suas crias. Uma importante estrutura presente na abelha é a escopa, ou corbícula, já explicada anteriormente. Ela é presente apenas nas fêmeas, exceto em rainhas sem ferrão, abelhas que não saem para buscar alimento, e machos. Os órgãos sensoriais das abelhas se encontram na cabeça, suas antenas, proporcionando os sentidos do olfato, tato e audição. Elas possuem milhares de cavidades olfativas, muito importantes para as abelhas em seus processos de reconhecimento de flores e obtenção de alimentos, e em sua estrutura social, para reconhecimento de amigos, parceiros e inimigos. Além disso, no caso das melíferas, as abelhas também possuem na cabeça glândulas responsáveis por dissolver a cera e produzir a geleia real. As abelhas possuem 5 olhos, 2 compostos e 3 ocelos, localizados nas laterais da cabeça. Os olhos compostos são formados por milhares de unidades chamadas de omatídeos, que captam pontos visuais individuais e, depois, formam uma só imagem. Eles são essenciais para o voo e para a identificação de flores. Já os ocelos são órgãos menores, localizados no topo da cabeça e, apesar de não formarem imagens, auxiliam na percepção da intensidade luminosa e cores do ambiente. Em seu tórax encontram-se as funções locomotoras. As abelhas possuem 2 pares de asas, sendo as posteriores menores e com pequenos ganchos que as asas anteriores, proporcionando maior estabilidade durante o voo. No tórax também se encontram os órgãos responsáveis pela respiração, traqueias e espiráculos, parte do sistema digestivo, esôfago, e as glândulas salivares, que participam no processamento do alimento. Além disso, há também as pernas, que além de acumular o pólen em seus pelos, têm também uma função mais específica. As dianteiras têm pelos microscópicos que agem como escovas para limpar as antenas, os olhos, a língua e a mandíbula. O segundo par possui um esporão, cuja função é a limpeza das asas e a retirada do pólen acumulado das corbículas, que estão nas pernas posteriores, e grande parte do sistema digestório, estômago e intestino delgado, além do sistema respiratório, as traqueias e espiráculos, que ficam na região do tórax e abdômen. O abdômen é outra parte essencial da anatomia das abelhas. É nele que se encontra a vesícula e glândulas sericígenas, que produzem cera. Ali também se encontram os órgãos reprodutores. Nos machos, um par de testículos, 2 glândulas de muco e um pênis. E nas fêmeas, a vagina, os 2 ovários, a espermáteca, onde as rainhas armazenam os espermatozoides dos machos que a fecundam, e glândulas, como a de cheiro e a de veneno, entre outras. O sistema circulatório desses animais também se localiza na região abdominal, sendo seu coração formado por vários vasos por onde circula a hemolinfa, sangue das abelhas, que possuem função respiratória. Na reprodução das abelhas apimelíferas, com cerca de 5 dias, a princesa ou rainha virgem faz seu voo nupcial em que copula com diversos zangões e então volta para sua colônia. Nas abelhas sem ferrão, a princesa realiza apenas um voo nupcial e acasala com apenas um macho, retornando depois para a colônia e nunca mais saindo. O macho morre logo após a cópula, pois seu órgão genital fica preso no abdômen da fêmea, sendo rompido. Em geral,
Os espermatozoides introduzidos nas rainhas ficam armazenados pelo resto de suas vidas reprodutivas num órgão chamado espermateca, que funciona como um banco de sêmen. Na postura, quando a rainha vai gerar uma cria, o óvulo desce por um canal, o oviduto, e se a rainha o fertilizar com um espermatozoide, ele gera uma fêmea diploide. Os óvulos fecundados podem gerar operárias se colocando em células de cria comuns, ou princesas se colocadas em células de cria especiais. Se o canal espermateca ficar fechado, impedindo que os ovos sejam fertilizados, se cria um macho haploide. Esse processo se chama de partenogênese. As abelhas se comunicam principalmente através de interações químicas com feromônios secretados por glândulas e que são percebidos pelos receptores olfativos das antenas. Os feromônios servem para a comunicação, para a atração de machos para a cópula e também são crachás, que indicam a qual colônia a abelha pertence, o seu sexo e sua função na colônia. Outra comunicação entre as abelhas ocorre durante a ferroada, em que compostos químicos são expelidos liberando um sinal químico como alerta convocando as demais abelhas nas proximidades para defender a colônia. Quanto à divisão de tarefas, essa é uma característica de abelhas sociais. Nesse modo de vida, a rainha é a única fêmea reprodutiva responsável pela postura de ovos, que darão às outras abelhas. A rainha cuida apenas da reprodução e da liberação de feromônios que regulam o bom funcionamento da sociedade. O zangão é a abelha do sexo masculino. Eles não têm ferrão ou outro tipo de ferramenta de defesa. Não coletam alimentos nem defendem o ninho. Todas as operárias são filhas de rainhas e desempenham diferentes funções na colônia conforme a idade. Quando jovem, as operárias realizam trabalhos internos, como a limpeza de células de cria, se forem operárias faxineiras, a alimentação das crias, se forem operárias nutrizes, e a construção de células de cria, caso sejam operárias construtoras. Já mais velhas, elas realizam trabalhos externos, como a defesa da colônia, as chamadas operárias guardas, e a coleta de recursos, como pólen, néctar, resina e água, sendo essas as operárias campeeiras ou forrageiras. Durante a coleta de recursos nas flores, as campeeiras podem realizar a polinização. Em suma, ao longo de suas vidas, todas as abelhas irão desempenhar todas as funções dentro de uma colônia. No mundo, cerca de 87,5% das plantas com flores é polinizada por animais e depende desses para sua reprodução, chegando a 94% das plantas nas comunidades tropicais. As abelhas são as mais eficientes no processo de polinização, pois a maioria alimenta-se exclusivamente de recursos florais. Outra característica que torna as abelhas eficientes polinizadores é a presença de pelos que cobrem o corpo. Ao visitarem as flores, os grãos de pólen ficam aderidos aos pelos e, ao pousarem em outra flor de um indivíduo da mesma espécie da planta, o pólen pode ser depositado no estigma conforme o comportamento da abelha na flor, completando a polinização. As abelhas representam 87% das polinizadoras que garantem parte da produção agrícola brasileira. A conclusão é que as abelhas e a agricultura têm um caráter complementar, com benefícios para todos os indivíduos. Enquanto as abelhas conseguem seu alimento, a agricultura se beneficia da polinização que melhora o rendimento e a qualidade dos frutos e sementes. Porém, com a ampliação de área cultivada e a diminuição de áreas de mata nativa, o crescimento de cultivos extensivos em grandes áreas, entre outras técnicas de plantio, e o uso de defensivos agrícolas de forma incorreta, acabam provocando abalos nessa relação, que é a base da nossa cadeia alimentar. O desmatamento e a destruição de habitats põem em risco a manutenção de recursos essenciais para a sobrevivência das abelhas. Elas escolhem locais adequados para fazer seus ninhos e para obterem seus alimentos e outros recursos necessários para a sobrevivência. Mas, sem as árvores e as plantas, elas acabam morrendo por falta de recursos. As áreas naturais ou seminaturais, dentro de paisagens agrícolas, frequentemente oferecem tais recursos e são capazes de manter as populações de polinizadores. As extensas áreas com plantações não suportam comunidades abundantes e com muitas espécies de polinizadores, devido à baixa riqueza de plantas que disponibilizam o pólen ou o néctar e a aplicação de defensivos químicos, as abelhas se encontram cada vez mais ameaçadas. As abelhas são muito importantes para o meio ambiente, principalmente pelo processo de polinização, que permite a formação de frutos e sementes que darão origem a novas plantas, garantindo a manutenção de suas populações que sustentam a biodiversidade. O aquecimento global e outros eventos extremos no clima do planeta também afetam as abelhas.
O reflexo disso se dá também nas plantas, causando alterações no período de floração e, consequentemente, na oferta de alimento, como pólen e néctar, e no comportamento dos insetos. Assim, os polinizadores se veem pressionados a migrar para locais com climas mais amenos ou acabam morrendo por falta de alimento. Outro problema que ameaça a existência das abelhas é a poluição do ar, que interfere na capacidade que as abelhas e outros insetos têm para detectar os odores florais, pois reduz o alcance e o tempo de duração desses odores no ambiente. Isso significa que, sob poluição intensa, as abelhas podem demorar mais tempo para encontrar as flores.